Olá! O tema que eu escolhi para apresentar no seminário foram as mutações. Então, as mutações são quaisquer transformações errôneas que ocorrem no nosso material genético, ou seja, no DNA dos organismos vivos. Essas transformações, então, elas garantem que nós e os seres vivos apresentemos DNA diferentes. Desse modo, cada um de nós possui características distintas, podendo ser elas físicas ou até mesmo relacionadas aos nossos comportamentos. Durante o processo, então, da divisão celular, ocorre a duplicação dos cromossomos. Essa duplicação, então, pode ocorrer de diferentes formas durante o processo de meiose e mitose, podendo ela ser de forma natural, como erros de reaplicação do DNA, e como também elas podem ser induzidas através de agentes químicos nas bases nitrogenadas ou agentes radioativos. Temos como exemplo daí o raio-X, o raio gama e o raio ultravioleta. Além disso, então, as mutações podem ocorrer em células somáticas, como nas células germinativas. As mutações das células somáticas, então, ocorrem na maioria das células do nosso corpo, exceto nas células que se encarregam da reprodução. Contudo, essas transformações não são herdáveis e ocorrem normalmente devido às inflamações, estresse e influências ambientais. Já a mutação nas células germinativas ocorre nas células que originam os gametas, né? Portanto, as mesmas podem ser transmitidas para as próximas gerações. Entretanto, as mutações ainda podem ser subdivididas em gênicas e cromossômicas. As mutações gênicas são aquelas que sofrem alteração no gene, como o próprio nome já diz, e dentro dessa subdivisão ainda podemos classificar diferentes tipos. Temos a mutação por inserções e deleções, que se referem à adição e à retirada de um ou mais nucleotídeos ao DNA, né? Que consequentemente causa alterações às diversas distribuições de proteínas. Também, dentro das gênicas, nós também temos a mutação pontual, que ocorre somente quando há alteração no âmago, se subdividindo em silenciosas, que não alteram o aminoácido sintetizado, amissense, que codifica e produz um aminoácido diferente do nonsense, que é a alteração do nucleotídeo que causa o fim da cadeia de aminoácidos. As mutações cromossômicas, elas se dividem também, mas em mutações numéricas e estruturais. As numéricas são as variações que ocorrem no número de cromossomos. Um exemplo que a gente tem é a síndrome de Down, conhecida como trissomia, e que ocorre no momento da concepção da criança, em que o indivíduo apresenta cromossomos a mais. Um indivíduo como a maior parte da população, né, possui 46 cromossomos, e já no caso da síndrome de Down, o indivíduo possui 47. Assim, ele tem os traços e características típicas dessa síndrome, e as estruturais alteram a estrutura do cromossomo, ou no número de genes, que, por exemplo, temos a síndrome Cri-du-Chat, que é o miado de gato. Contudo, entendemos que as mutações muitas vezes estão relacionadas a síndromes e a tumores, porém elas contribuem de forma direta para que se possa possuir uma variabilidade genética, nos fazendo ampliar a capacidade de enfrentar diferentes mudanças no nosso ambiente. Nosso processo de evolução depende, então, dessas mutações, nas quais aquelas que não são aleatórias permanecem e que foram mais vantajosas, nos tornando indivíduos e organismos mais desenvolvidos e resistentes. Obrigada!